Olá, amigos. Eu sou o professor Janderson Vaz e vamos dar continuidade aos estudos da disciplina Economia e Mercados. Já vimos que o funcionamento da economia ele se inicia a partir da decisão que as empresas e as pessoas vão tomar de empreender, de produzir, do que produzir. E essas decisões são realizadas com base no que nós chamamos de custo econômico. Então nós já entendemos como funciona esse custo econômico, qual é a ideia por trás disso. E agora nós podemos dar continuidade analisando quais são os agentes e quais são os fatores de produção que estão envolvidos no processo econômico. Nós tratamos também no conteúdo da apostila, mais precisamente na unidade 1.2, que o padrão de vida das pessoas vai depender da capacidade delas de produzir bens e serviços. Espero que esteja claro para todos o que são esses bens e serviços e como podemos classificá-los, né? Então nós entendemos por bem tudo aquilo de expressão material ou não que satisfaça uma necessidade. Então vamos por partes. Tudo aquilo de expressão material ou não. Ou seja, os bens não são somente o que podemos tocar, mas também existem bens que nós não tocamos. Por exemplo, a marca McDonald's ou a marca Coca-Cola. A gente consegue tocar nessas marcas? A gente sabe que não. Nós sabemos que elas constituem um bem. As empresas se beneficiam dessas marcas para melhorar suas vendas, para alavancar suas vendas, né? Além disso, os bens necessariamente têm de satisfazer uma necessidade humana. E aí entra uma questão bastante importante para a gente começar a entender a visão econômica dos bens. Por exemplo, a Lua satisfaz uma necessidade humana. A Lua ilumina a Terra ao longo da noite, período que o Sol não consegue iluminar alguns cantos da Terra. A Lua faz esse papel. Então a Lua é um bem, ela satisfaz uma necessidade humana. Ok, ótimo, a Lua realmente é um bem. Contudo, nós vamos entender que a Lua como um bem, ela não é passível de precificação. Ou seja, qual é o valor da Lua para a gente? Qual é o valor desse serviço que a Lua nos presta de iluminar a Terra? É impossível mensurar isso, é impossível estabelecer um preço para isso. Esses bens com essa característica semelhante a que acabamos de dizer aqui da Lua, né? Esses bens que realmente suprem nossas necessidades, mas nós encontramos eles em abundância na natureza e nós não conseguimos botar um preço, esses bens nós chamamos de bens livres. Então a economia vai entender esses bens como bens livres, ou seja, estão à disposição de todos, é impossível estabelecer um preço. E normalmente esses bens existem uma quantidade em que não existe uma disputa por esses bens. Então nós não disputamos a luz da Lua ou a luz do Sol. Nós simplesmente vivemos e essa luz da Lua ou do Sol está presente todos os dias para nós, né? Agora, por outro lado, nós temos alguns bens que são escassos. Eles possuem essa característica de resolver uma necessidade que nós temos, de suprir necessidades que nós temos, mas eles são escassos e, principalmente, nós negociamos esses bens, nós conseguimos atribuir valores econômicos para esses bens. Então, esses bens, nós chamamos eles de bens econômicos. Então, por exemplo, um carro, ele não está disponível para todas as pessoas do mundo como a luz do sol. E, principalmente, nós conseguimos colocar um preço num carro com base no que nós entendemos como custo econômico. Ou seja, para obtermos um carro, nós abandonamos outra coisa. Na maioria das vezes, dinheiro. Agora, para a gente ter a luz do sol, a gente não precisa ter um custo econômico. Nós temos a luz do sol disponível e pronto. Então, os bens econômicos são aqueles relativamente escassos, que têm valor no mercado e supõem a ocorrência do esforço humano para a obtenção deles. Então, um carro não nasce se a gente simplesmente abandonar uma semente na terra, ou enfim, se de repente nasce uma árvore de carro na rua. Seria legal, mas infelizmente não é isso que ocorre. Então os bens econômicos eles vão ter essa característica de necessitar que nós nos empenhamos para que eles existam, ou
Se nós quisermos retirar eles da terra, por exemplo, como minério, ouro, prata, enfim, se nós quisermos retirar esses minerais da terra, nós temos que fazer um certo esforço. Petróleo, para a retirada de petróleo da superfície, são necessários esforços gigantescos da humanidade. A gente teve que criar uma série de ferramentas tecnológicas para retirar, extrair o petróleo do fundo do mar, enfim. Então, esses são os bens econômicos. Eles são escassos, a gente tem uma disputa por eles e eles têm um valor, né? A gente acaba abandonando alguma opção para poder adquirir esses bens. Ok, nos interessa então conhecer melhor os bens econômicos, porque esses que vão ser fruto de disputa, esses que vão ser fruto das relações de mercado que nós vamos entender depois. Então, os bens econômicos, nós podemos classificar eles em materiais e imateriais, ou seja, os bens que são suscetíveis ao toque são bens materiais. Os bens que eu não consigo tocar são bens imateriais. Então, por exemplo, se eu tenho um prédio, é um bem material. Se nesse prédio funciona um McDonald's, a marca McDonald's eu não consigo tocar, é um bem imaterial. A gente pode chamar esses bens de outra forma, então nós podemos nomeá-los de bens tangíveis, que tocamos, e bens intangíveis, aqueles que eu não consigo tocar. Os bens materiais, nós, como falei, são suscetíveis ao toque e são bens econômicos. E os bens imateriais, a gente também reconhece eles como serviços. Então, por exemplo, o conhecimento técnico de um professor, o conhecimento técnico de um advogado e o serviço que esse advogado presta, eles não são suscetíveis ao toque, mas são bens. Os advogados, eles movimentam a economia, eles obtêm recursos a partir desse bem que eles possuem, né? Além disso, nós podemos também identificar que os bens podem ser classificados ainda, principalmente os bens materiais, como bens de consumo, né, ou bens de capital. O que são os bens de consumo? São aqueles bens usados diretamente para satisfazer as nossas necessidades. Então, por exemplo, se eu adquiro combustível e boto no meu carro, à medida que eu andar no meu carro, esse bem já vai deixar de existir e o consumo desse bem já vai satisfazer a minha necessidade de locomoção. Então, isso é um bem de consumo. Nós temos outros bens de consumo, vários outros exemplos. Nós temos bens de consumo como alimentos, enfim, vários outros exemplos de bens de consumo. Ainda existe a classificação dentro dos bens de consumo de bens de consumo duráveis e não duráveis. Então, os bens de consumo duráveis são aqueles que, exemplo da gasolina, eu consumi, pronto, acabou. Eu não vou ter esse bem mais. Ele deixa de existir a partir de quando eu consumo ele por uma vez. Já os bens de consumo duráveis são aqueles que a gente acaba usufruindo deles por um determinado tempo. Eu tenho bens de consumo como, por exemplo, uma máquina de lavar. A máquina de lavar dentro da minha casa ela é entendida para mim como um bem de consumo, ou seja, eu usufruo dela, mas ela não se extingue a partir da primeira vez que eu uso ela. Então isso seriam os bens de consumo, e aí nós temos duas classificações, bens de consumo duráveis e bens de consumos não duráveis, né? Além dos bens de consumo, nós temos também os bens de capital. E qual é a diferença entre os bens de consumo e os bens de capital? Os bens de capital nós utilizamos para que eles gerem mais capital, para que eles gerem mais recursos. E aí não dá para a gente estabelecer que, por exemplo, a máquina de lavar seja só um bem de consumo ou só um bem de capital. Nós temos que verificar qual é a utilidade dessa máquina de lavar, ou para que eu estou utilizando essa máquina de lavar. Se eu utilizo a máquina de lavar na minha casa para lavar as minhas roupas e não gero mais nenhum recurso financeiro com isso, eu entendo que ela é um bem de consumo. Agora, se eu abro uma lavanderia e tenho a mesma máquina de lavar, gerando dinheiro para mim, gerando emprego e etc., gerando renda para as pessoas, gerando um produto para clientes, eu entendo que essa máquina de lavar passa a ser um bem de capital. Então essa é a diferença básica entre bem de consumo e bem de capital. Bem de capital gera novos produtos, gera novos recursos, gera mais dinheiro. Agora os bens de consumo não, nós utilizamos para simplesmente satisfazer nossas necessidades, ponto final. Ok? Ainda em relação aos bens, nós podemos ter os bens
sendo chamados de bens finais, bens intermediários. Como assim bens finais e bens intermediários? Os bens de capital, eles podem ser apresentados na sua forma final, na sua forma derradeira, ou seja, se eu tenho um carro, eu não vou transformar esse carro em outra coisa. Então eu tenho um bem de consumo ou um bem de capital que é um bem final. Eu não vou alterar a estrutura desse carro para transformar ele em outra coisa. Agora, eu posso ter um bem intermediário. Por exemplo, borracha. A borracha pode ser um bem que eu posso vender para alguém, né? Mas ele não está na sua forma final, ele pode não estar na sua forma final. Por exemplo, alguém pode transformar uma borracha em um pneu que vai ser agregada para transformar um carro, para a gente criar um carro. Então a borracha no seu estado final, que é o pneu, é um bem final. Agora, se eu tenho a borracha na sua forma primária, e aí eu posso transformar ela em outra coisa, eu digo que ela é um bem intermediário. Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês e que esse conteúdo possa auxiliá-los mais adiante na disciplina. Porque essa classificação dos bens é fundamental para a gente compreender não só a disciplina de Economia e Mercados, mas outras disciplinas futuras também. E outros assuntos que ainda estão na unidade 1, né, são de fundamental importância para o entendimento dessa disciplina. Por exemplo, os fatores de produção. Os fatores de produção são aqueles recursos que nós utilizamos para produzir algo, para produzir riquezas, né? Esses recursos, basicamente, a economia vai entender que sejam recursos naturais, capital e trabalho. Recurso natural são aqueles elementos que nós retiramos da terra, né? Minerais, alimentos, enfim. Esses são os recursos naturais. Já o capital são os montantes de recursos que nós utilizamos para transformar algo. Então, máquinas, prédios, dinheiro, tudo isso é entendido como capital. E o trabalho é a contribuição do ser humano para a produção. Então, o trabalho ele é a junção de conhecimento com esforço físico. Nós podemos verificar que alguns países têm um nível de trabalho mais tecnológico ou tecnologicamente mais desenvolvido que o Brasil. Ou seja, as pessoas de lá têm maior qualificação intelectual para produzir o seu trabalho. Consequentemente, com maior nível tecnológico, maior nível de conhecimento, essas pessoas vão demandar menor esforço físico para produzir. Então, os fatores de produção são elementos então, que nós vamos trabalhar muito ainda na disciplina e espero que esse conceito esteja bem claro para você quando você leu a apostila e agora quando você viu o vídeo. Então, esse é o conteúdo da unidade 1 e são os conteúdos mais importantes, a gente procurou dar destaque aqui nos vídeos e espero que esteja bem claro para todos esses conceitos que nós desenvolvemos aqui. Então, deixo um grande abraço e bom trabalho a todos.